O Hora de Agir de hoje é sobre espécies invasoras, espécies que no mundo contribuem para a perda da diversidade biológica. Palavra invasora que vem do latim invadere, que significa que vem de fora. E quando estas espécies se instalam, escapam ao controle do homem, multiplicam-se e contribuem para aquela que é a destruição ou o colapso dos ecossistemas. Plantas e animais que, vindo de latitudes diferentes, encontram hoje, num clima que está mais quente, as condições ideais para se multiplicarem e também para predarem aquelas que são as espécies nativas. É terrível, contribui para a perda da biodiversidade, compromete a saúde no planeta e, por isso, é destas espécies invasoras que nós vamos falar em mais um Hora de Agir. Preocupamo-nos com a nossa saúde. Mas esquecemo-nos que está diretamente ligada à saúde de um planeta que poluímos e do qual cada vez mais retiramos recursos e cada vez mais depressa. O humano, que alterou o equilíbrio construído ao longo da grande história do planeta, descobre agora, no avanço da ciência e num tempo de consequências, como construir a harmonia com os outros seres vivos que permitirá salvar o seu futuro. O painel intergovernamental sobre a biodiversidade e serviços de ecossistemas trabalha em soluções para 5 grandes fatores que contribuem para a perda da diversidade biológica. Alteração do uso do solo e do mar, que acontece a um ritmo elevado, com a destruição de habitats, o desmatamento, a intensa urbanização ou a expansão da agricultura. Exploração direta de espécies e recursos, que extrai do planeta mais do que ele nos pode dar, indo longe demais na pesca ou na caça, tantas vezes excessiva. As alterações climáticas, com um planeta mais quente e numa trajetória desastrosa que nos coloca mais de 1 grau centígrado acima de 1,5 graus do Acordo de Paris, onde um sistema climático em ruptura trouxe neste tempo eventos extremos e, ano após ano, novos recordes de temperatura. Poluição, onde todos os dias produtos químicos e plásticos contaminam os ecossistemas. Continuamos a não saber cuidar da qualidade do básico, o ar que respiramos, a água que bebemos e do solo de onde retiramos os alimentos. E as espécies invasoras, como quinto e último fator. Espécies invasoras que tomam a palavra em mais um Hora de Agir. E eu estou aqui no meio da floresta, em Coimbra, com Elizabeth Marchante e Hélia Marchante, irmãs que dedicaram a vida a este combate contra as invasoras. Elizabeth, o que é uma invasora? Porquê é que ela é tão má para a biodiversidade? É muito má para a biodiversidade, mas ela por si não é má. As invasoras são espécies, e vamos estar a falar muito de plantas, mas podem ser plantas, animais, fungos, bactérias, qualquer ser vivo, que são deslocadas da sua região de origem e que na nova área onde são introduzidas se vão adaptar muito bem, começar a aumentar as suas populações e com isto vão ter impactos negativos vão criar a muitos desequilíbrio. níveis. Muito a nível do ambiente, não é? E da biodiversidade, são uma das principais ameaças à biodiversidade hoje em dia, mas elas têm também impactos muito significativos nos serviços dos ecossistemas, assim de uma maneira mais simples, das coisas que nós tiramos da natureza gratuitamente e muitas vezes sem termos consciência, e com isso elas têm impactos muito grandes na qualidade de vida das pessoas, na economia, na saúde, a diferentes níveis, nas atividades humanas. E, portanto, apesar de serem definitivamente um grande problema em termos ambientais, e se calhar é mais por isso que são conhecidas, elas são sem dúvida uma das grandes ameaças às próprias pessoas e à qualidade de vida das pessoas. Nós dependemos dos ecossistemas e, portanto, se criamos um desequilíbrio, isso acaba por afetar a nossa vida mais cedo ou mais tarde, não é? Sem dúvida nenhuma, sim. E umas vezes mais direta, de outras vezes mais indireta. Mas desde as espécies que vão afetar o que nós podemos comer ou as plantas que nós podemos utilizar no nosso jardim ou para qualquer fim, até uma doença de espécies que têm pólen alergénico ou de espécies que são cortantes, de espécies que são tóxicas e que, portanto, nos afetam de uma maneira muito mais direta e que nós conseguimos perceber no momento, enquanto que as que têm impactos que são às vezes um bocadinho mais longínquos e mais difíceis de imaginar, não conseguimos ter essa percepção tão clara, mas elas afetam a nossa vida mesmo de formas indiretas. Hélia, nós temos uma mão, não é? 5 condições para que uma planta se possa considerar invasora. É verdade, nós habituamos a usar a mão porque
acho que ajuda a perceber que só quando cumprir os 5 dedos é que podemos dizer que uma espécie é invasora. Então, resumindo assim muito brevemente, o primeiro dedo é a espécie vir de fora, ser uma espécie exótica. Mas é perigoso, continua a ser perigoso trazer espécies de fora. É deste grupo de espécies exóticas que depois vêm as que cumprem os 4 dedos e que se tornam invasoras. O segundo dedo é conseguir se multiplicar sozinha e nas plantas, desde logo, é ou por um lado dar flor, a flor dá fruto, o fruto dá semente, a semente cai à terra e dá novos indivíduos, mas não tem que ser isto. Pode ser, e nas plantas aquáticas acontece muito, e algumas terrestres também, pequenos fragmentos, por reprodução vegetativa, aqui um palavrão, não é? Mas pequenos fragmentos dão plantas novas. Tem que fazer isto sem a nossa ajuda e é importante esta parte de sem a nossa ajuda. Muitas das plantas exóticas que nós vemos em muitos sítios, estão em muitos sítios precisam de ser plantadas ou semeadas. Isso não é invasão, ok? Isso é decisão humana. Não chega. Ter só os 2 dedos não é invasão. Vamos ao terceiro. Vamos ao terceiro. O terceiro quer dizer que a espécie sozinha, pelos seus próprios meios, consegue aumentar a área de distribuição, ou seja, já não está no canteiro onde foi inicialmente plantado, ou até viaja pode ter sozinha, sido, mas consegue viajar sozinha ao longo do território. Até aqui, às vezes, quando estamos aqui, principalmente os 2 dedos, dizemos que a espécie está naturalizada. Depois começa-se a dispersar. Quando chega ao quarto, normalmente já não há volta a dar. O quarto é ter uma grande densidade, muitos pés por metro quadrado, e isso é o que depois já dá o quinto, que são os impactos, as alterações, os efeitos negativos aos vários níveis. Vão predar as outras espécies nativas. Vão impedir, competir, ocupar o espaço, ocupar os nutrientes. Às vezes em condições muito mais favoráveis, não é? Às vezes muito mais rapidamente e muito mais, com muito mais sucesso do que as nossas espécies nativas. Portanto, quando chegamos aqui, já temos claramente uma espécie que é invasora. Elizabeth, nós dentro destas invasoras temos algumas que são pirófitas e que são terríveis para os incêndios. E nós temos que ter particularmente atenção na nossa floresta a estas espécies, porque elas espalham-se muito mais rapidamente e são um aliado do fogo. Pode-se dizer assim? Eu diria mais que o fogo é um aliado delas e, de facto, nós temos uma floresta e temos uma grande parte do nosso território que tem espécies autóctones que também são pirófitas e que também estão adaptadas ao fogo. E por isso é que espécies que vêm de outros territórios e que estão adaptadas ao fogo, quando chegam cá, sentem-se em casa e conseguem mais facilmente lidar com isso. No caso das acácias, as mimosas, que as pessoas conhecem mais, as austrálias, dão-lhes vários nomes comuns dependendo da região do país, elas têm 2 tipos de estratégias associadas ao fogo. Elas, de uma forma geral, produzem muitas sementes que se acumulam ao longo dos anos quando há um estímulo, e este estímulo frequentemente Pode é um ser o incêndio. calor? O que vai acontecer é que essas sementes vão ser estimuladas a germinar. Elas também, a própria planta que vai arder, pode não morrer, depende das condições do fogo, e pode rebrotar depois do fogo. E, portanto, o que nós vamos ver acontecer é o resto do tronco, ou mesmo às vezes das raízes, rebrotar a seguir ao fogo e que cresce muito mais rapidamente do que se for de semente e que, portanto, mais rapidamente vai dar flor, vai dar fruto, vai dar semente, portanto, completa o ciclo muito rapidamente. E temos depois também as áqueas, não é? Que quando vem o fogo, parece que aquilo liberta uma série de sementes e que aquilo fica depois, proliferam muito mais facilmente após os incêndios. São uma espécie com uma estratégia completamente diferente das acácias. Ao contrário das acácias, as áqueas não acumulam sementes no solo, elas vão acumular as sementes na própria planta, portanto têm um banco de sementes arbóreo. Ano após ano, os frutos ficam na própria planta e acumulam-se. Portanto, uma áquea com muitos anos tem muitos frutos acumulados com as sementes dentro dos frutos encerradas, e o que faz abrir os frutos é a secura. Ora, quando nós temos um incêndio, é uma secura muito rápida, não é? E o que vai fazer é abrir esses frutos, as sementes são aladas e, portanto, conseguem facilmente, com um pouco de vento, serem transportadas. Elia, há espécies que não são invasoras, mas são atrevidas. Quer-nos falar um bocado sobre elas? Urtigas, giestas? Nós até costumamos chamar a essas infestantes, okay? Que é um termo diferente. Okay. Quando falamos de espécies infestantes, na verdade podemos estar a incluir espécies nativas, autóctones, mas que estão a crescer num sítio onde nós, pelo objetivo que estabelecemos para essa área, não as queremos lá. E aí temos claramente, as urtigas até são daquelas mais fáceis, não é? Mas temos as silvas, as giestas, as estevas, são espécies nossas, autóctones, que às vezes a única coisa que lhes aconteceu de mal foi estar onde nós não queremos que elas estejam. Eu proponho-vos fazer um exercício, que é nós fazermos aqui nesta nossa conversa uma viagem pelas diversas invasoras que existem no nosso país, até para que as pessoas lá em casa
possam conhecer e depois possamos também saber como agir em cada uma delas. Elizabeth, começamos se calhar com o chorão da praia, não é? O chorão das praias é uma espécie sul-africana, portanto não conseguiria chegar cá pelos seus próprios meios. Foi muito utilizada como ornamental e para fixar as dunas e a partir daí acabou por se espalhar muito e principalmente nas zonas costeiras, arenosas, é muito frequente. Hélia, temos também os jacintos de água, não é? Os jacintos de água vêm da América do Sul, da Amazónia. É uma espécie que, quando dá flor, é muito bonita e atrativa e terá sido introduzida por causa disso. Podem ser bonitos, mas que têm depois uma influência muito grande no ecossistema. Negativíssima, exatamente. Porque a luz, a própria luz depois não entra, não é? Não entra luz, portanto, impede a fotossíntese das fantásticas plantas aquáticas nativas que nós temos e muito pouco valorizadas e reconhecidas às vezes pelos cidadãos. E é uma espécie que ainda é muito apreciada pelas pessoas. Portanto, no verão ela dá flor, é uma flor roxa, bonita e acaba por ser muito atrativa. Não é uma espécie bonita, mas que não é boa. Completamente, exatamente. Elizabeth, temos também as canas, não é? Porque também são invasoras. Também são invasoras. Se calhar, se as pessoas começarem a pensar, é uma das espécies que as pessoas veem por todo lado, muito associado a margens de rios, de ribeiras, portanto onde há água, mas que conseguem também alastrar para outras zonas. É uma espécie do Mediterrâneo, mais da parte oriental, mas que chega cá provavelmente introduzida pelo homem e que depois se adaptou muito bem. Temos a erva de pampas, ou das pampas, como é que... Podemos chamar-lhe, na verdade os nomes comuns variam de zona para zona e de pessoa para pessoa quase. Portanto, há muitas pessoas que lhe chamam erva das pampas, há muitas pessoas que lhe chamam simplesmente penachos, por causa das plumas que elas dão agora nesta altura do ano. É uma espécie que vem da América do Sul, na zona das Pampas, foi introduzida e usada durante muitos anos como ornamental nos jardins, com graves consequências para a saúde e com graves consequências para o ambiente. Portanto, como o que é má para a saúde? Tem plantas masculinas e femininas, assim de uma forma muito simples. Sim. Na verdade, as masculinas são hermafroditas, mas têm uma quantidade de pólen muito grande, que é muito alergénico e, portanto, é particularmente mais grave. É uma razão adicional para retirarmos esta erva. Completamente. Elizabeth, agora temos que falar sobre as acácias, que é um dos nossos maiores problemas de todas estas invasoras. Há vários tipos. Há várias acácias, aliás, no mundo há mais de 1000 espécies de acácia, uma grande parte delas australianas. São quantas? 3 que são predominantes? Não, mais? Em Portugal nós temos principalmente 8 que dão problemas, sendo que, por exemplo, a mimosa é das que as pessoas conhecem mais e é a que está mais dispersa na parte do continente, nas ilhas depois vai variando um bocadinho. E são espécies que foram introduzidas, muitas delas propositadamente para fixar as dunas, como ornamentais, como espécies florestais e que depois acabaram por se espalhar muito associadas aos incêndios, como já falamos antes. Além desta, eu acho que uma que nós podemos também encontrar muito frequentemente é a acácia de espigas, que é uma espécie que aparece principalmente ao longo da nossa zona costeira, portanto foi utilizada para fixar as dunas. São espécies de uma forma geral de crescimento muito rápido, que têm beneficiado com as intervenções e com os incêndios e por isso nós conseguimos hoje vê-las numa grande extensão do nosso país. É provavelmente das espécies que as pessoas mais reconhecem como invasoras. Hélia, os pantalobos. Os pantalobos é uma espécie... Está ali. É uma espécie que espanta mesmo, ok? É uma espécie que as pessoas... Espanta aos lobos, é daí que vem o nome? Eu acho que o nome vem delas cheirarem mal. A verdade é que é uma planta muito, muito frequente, mas que as pessoas não costumam reconhecer. É uma espécie que primeiro foi introduzida em ambientes urbanos, como espécie de arruamento. Foi colocada em jardins? Em jardins, sim, em ruas. O paisagismo das cidades? Exatamente. Cidades, aldeias, vilas, por todo o país e por todo o mundo. É uma espécie que tem um crescimento super rápido, ainda mais rápido que as acácias e que beneficia imenso de nós as cortarmos, ok? Quando nós cortamos uma árvore de espantalobos, rebentam 15 rebentos à volta então, e é a mesma. Como é que nós controlamos isto? É daquelas que tem que se recorrer àquilo que se deve recorrer em último análise e que é, por exemplo, injeção de químicos cirúrgico indivíduo a indivíduo. Elizabeth, e vamos para perto, estávamos na China, sanguinária do Japão, também é um problema. A sanguinária do Japão vem do Japão e do Oriente, é uma espécie que está em Portugal relativamente restrita à parte noroeste, e é um grande problema no nosso único parque nacional, no parque da Peneda de Gerês, e aparece um bocadinho também mais a sul, de resto só pontualmente aqui em Coimbra, em Gouveia, mas áreas muito pequeninas. Vale definitivamente a pena alertar as pessoas enquanto ela não é muito conhecida, para as pessoas a conseguirem eliminar muito no início, porque depois
tirar 3 metros de terra é muito difícil, e destruir infraestruturas é muito problemático. Hélia, temos também as ludvígias e as elódias. Disse bem? Disse bem, sim senhor, e são 2 espécies que eu diria, arriscava-me a dizer, que quase ninguém conhece, ok? Mas que são muito problemáticas. São espécies, uma delas completamente... Onde é que nós as encontramos? Infelizmente, as elódias encontramos em muitos sítios, mas não estamos preparados para as ver, porque elas aparecem nas massas de água, mas são submersas, e portanto as pessoas quando olham não a veem ao cimo da água, elas estão lá de baixo, mas às vezes estão lá de baixo a tapar completamente tudo e a impedir navegação, outras espécies, plantas, animais, a vida aquática. Mas é espécies que ainda é muito preciso que as pessoas, cada um de nós, tenha cuidados de biossegurança. Nós desconhecemos a palavra biossegurança e ela é tão importante, quer dizer, temos muito cuidado com tudo o que é limpeza de coisas que pomos dentro de água, embarcações, canas de pesca, baldes, que podem trazer fragmentos e apanham a boleia e vão para o próximo sítio onde nós usarmos essas... Eu penso que o conhecimento há também uma nova sensibilidade que está a nascer, porque muitas das pessoas também olham para estas plantas e acham normal, porque sempre as viram nos diferentes locais. Isso leva-nos a uma outra questão, que é o que é que nós podemos fazer e temos que fazer para combater estas invasoras. Nós podemos fazer muitas coisas. Eu acho que a primeira coisa é aprender a reconhecê-las. Quando as reconhecemos, não as podemos utilizar. Definitivamente é a primeira coisa a fazer após o reconhecimento. Se são espécies que são problemáticas e que têm muitos impactos negativos e que são proibidas por lei, não as devemos utilizar. Podem, por um lado, no seu jardim, na sua escola, se forem professores, no seu terreno que gerem para florestal, para o que seja, começar a controlar estas espécies. Temos uns desafios para as escolas para fazerem controle mesmo e porem as mãos na massa e ajudarem a fazer o controle. Podem-se juntar a projetos de voluntariado em que podem realmente, nas atividades já organizadas, contribuir para o controle destas espécies. Nós no Fórum da Energia e Clima temos tido muito contacto com câmaras municipais, juntas de freguesia, para alguns dos nossos projetos, e há cada vez mais o aparecimento de projetos de ação climática local. Aqui as câmaras municipais, as juntas de freguesia podem ser aliados muito importantes neste combate às invasoras. Podem e já são, ou seja, eu acho que ainda temos muito menos municípios e juntas de freguesia a fazer controle ativo de invasoras, mas felizmente temos já muitos exemplos inspiradores que os outros municípios podem seguir. Têm feito controlos de algumas destas espécies, têm conseguido não só fazer o controle, como fazer ações de divulgação para os cidadãos, têm conseguido ajudar os cidadãos nos seus terrenos particulares a controlar, têm conseguido fazer passar a mensagem, e eu acho que isso pode inspirar os municípios que acham que não se pode fazer nada porque é um problema muito grave. Mais um grande desafio para o poder local em Portugal. Obrigado, Hélia, obrigado, Elizabeth, por terem estado em mais uma Hora de Agir. A biodiversidade é muito mais do que um conjunto de espécies vivas. Não são um grupo nem uma coleção de animais, de plantas, de fungos, mas sim um sistema interligado, em equilíbrio, que sustenta a vida na Terra. Ao longo de milhões de anos, existiu uma evolução natural, num processo lento e que resultou que as espécies mais adaptadas sobreviviam e se reproduziam, passando as características mais vantajosas à geração seguinte. Tudo numa evolução conjunta, onde nada evolui isoladamente. Uma espécie necessita da outra para evoluir ou para coevoluir. Quando um predador se torna mais eficiente, a presa também se adapta, tornando-se também ela mais eficiente na sua defesa, numa interdependência que faz com que toda a vida dependa uma da outra para prosperar. A evolução natural, esse legado inestimável de Charles Darwin para o progresso da ciência, fica comprometido quando nós introduzimos estas espécies invasoras, levando à perda da biodiversidade, mesmo ao possível colapso de ecossistemas, destes nichos ecológicos construídos ao longo da grande história do nosso planeta. Daí a importância deste tema, do combate às espécies invasoras que ameaçam os ecossistemas dos quais toda a nossa vida depende. Esta foi mais uma Hora de Agir. Hoje ficamos por aqui. Um abraço, amigo, e até para a semana.